a Deus. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Está fraco ainda, hein, igreja? Cumprimente os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja está aqui conosco. Eu sou muito grata ao Senhor por poder estar aqui novamente, pregando a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo isso, principalmente agora em culto de missões, mas amém. O obreiro do Senhor ele tem que estar sempre preparado, né, para toda a boa obra. E eu aproveitar que os irmãos já estão de pé, vamos abrir, meus irmãos, em Mateus 25, o versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Mateus 25, versículo 3. Quem não achou, pode acompanhar com a gente no telão. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Peço para os irmãos repetirem esse segundo versículo agora, todos juntos. 1, 2, 3. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ó meu Pai amado, Senhor, toma aqui a Tua palavra nesta noite. Senhor, me usa como ferramenta útil na Tua presença. Abre o meu e os nossos corações, ó Pai amado, para escutar a Tua palavra nesta noite, ó Pai. Ó Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu Te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar, louvar o Senhor com as palmas, amém? Se alguém quiser arrumar um fundinho nesse calor. Amém, glória a Deus. Quando o nosso irmão ministrou assim, Luane, você pode pregar a palavra do Senhor, eu já fiquei assim, vixe, o que eu vou pregar agora, meu Deus? Ainda mais em culto de missões, ainda perguntei, tem tema ou é tema livre? Se não, é tema livre. Então eu estava esperando a voz do Senhor falar comigo. E ontem, no carro, escutando um louvor, o Senhor falou comigo essa palavra, Ele colocou no meu coração essa palavra. E é uma palavra muito profunda que eu também nunca parei para pensar de uma outra forma, da forma que eu li dessa vez. E eu não quero falar exatamente das 10 virgens, eu não quero falar exatamente da vinda do Senhor, embora tudo abarque a vinda do Senhor. Eu queria falar do fogo, mas mais especificamente do azeite, que é aquilo que dá o fogo. Mas até para poder contextualizar a palavra do Senhor, eu quero ler aqui com vocês também em Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E a palavra do Senhor ela vai explicar por que 5 eram prudentes e por que 5 eram loucas. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo ele está dando uma parábola para que o povo possa entender uma mensagem que Ele quer dar aqui no final. E o Senhor ele fala por diversas parábolas, em vários momentos ele usa parábolas para falar conosco. E aqui ele vai falar de um casamento, né? Então existem 10 virgens aqui, elas estão à espera do noivo. É um pouco parecido com um casamento, né? Mas seriam várias esposas ali para aquele mesmo noivo. Então a gente não vai trazer isso exatamente, né, para os nossos dias atuais, porque a gente acredita que há um só casamento, então um homem e uma mulher. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele quer falar sobre a vinda dele. Ele é o noivo e nós somos as virgens. Nós somos essa noiva esperando o noivo retornar. E aqui ele fala, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, em um primeiro momento, a gente tem aqui lamparinas, né? Então, ali, imagino que talvez elas estivessem andando na noite. Então, estava tudo muito escuro e elas precisavam de lamparinas. Eu não sei se vocês conhecem lamparina, acho que hoje em dia não é muito utilizado lamparina, né? Talvez as pessoas que sejam mais antigas conheçam um pouco melhor. Mas é necessário o azeite, um pavio, né? E a chama, e o azeite ele vai alimentando aquela chama, né? Para que não se apague aquela lamparina. Então, para que a lamparina ela fique acesa, é necessário ter azeite. E em um primeiro momento, todas elas estão ali com as lamparinas acesas. Só que as prudentes, elas colocaram um pouco mais de azeite naquela lamparina. Já as loucas não, elas levaram somente aquilo e não pensaram no futuro. Elas não pensaram que talvez o noivo fosse demorar, elas não pensaram que talvez elas fossem ficar sem azeite e a lamparina delas poderia apagar. Então elas não pensaram em manter a chama acesa. Mas as prudentes, elas pensaram nisso, elas olharam, visualizaram o futuro e pensaram, talvez o meu noivo demore.
Talvez aquele pouco de azeite que eu coloquei não vai dar conta, eu não sei a hora que ele vai voltar. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E aqui na Bíblia vai dizer que realmente o esposo ele tardou, né? Não posso dizer que ele se atrasou, porque o Senhor Jesus Cristo ele não se atrasa, ele chega exatamente no momento certo. Mas ele não chegou no momento que aquelas virgens estavam esperando, ele demorou um pouco. E todas tosquenejaram, então elas estavam assim meio pendendo de um lado, do outro, estava meio capengando, estava meio cansada, demorou, acabou dormindo, todas adormeceram. Então nesse ponto a gente não julga nem as loucas e nem as prudentes, porque a gente também às vezes na nossa caminhada acaba tosquenejando um pouco, a gente acaba dormindo um pouco, né? A gente dá uma vacilada aqui, a gente dá uma outra vacilada ali, mas o que acontece depois é que começa a ficar interessante. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então o noivo tardou, mas em algum momento ele voltou. Ele chegou para celebrar aquele casamento. Ele chegou para fazer acontecer aquela união. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Então aqui nesse momento, as loucas, né, que não tinham levado uma reserva de azeite, aí elas vão começar a clamar para as prudentes: me dá um pouco do teu azeite, me dá um pouco do seu azeite, para minha lamparina ela não acabar, para ela não apagar, eu preciso que ela esteja acesa para encontrar com meu esposo. Aleluia, Deus! Mas as prudentes, novamente sendo prudentes, elas disseram assim: não, eu não posso dar aquilo que é meu para você, porque se eu der aquilo que é meu, vai faltar para mim e para você. Então todas vão se apagar. Então você vai lá na vendinha ali, no canto, e você vai comprar o teu azeite. Mas o que aconteceu nesse meio tempo, onde elas foram procurar o azeite de última hora? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então elas chegaram tarde. Aquelas 5 virgens loucas que tinham acabado o azeite, elas foram lá comprar na vendinha, não tinha mais. Elas chegaram e deram com a cara literalmente na porta. O noivo chegou e levou aquelas que estavam preparadas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E essa parábola ela vai falar com certeza da vinda do Senhor, tá, meus irmãos? Então aqui seriam aquelas pessoas que estão desapercebidas, que não estão prestando muita atenção, elas estão ali e em um momento pode ser que o noivo venha e elas não estejam preparadas. Mas a palavra que eu queria focar aqui, na verdade, é sobre o azeite. A palavra do Senhor em vários momentos vai citar o azeite. Então ali o azeite muitas vezes ele representa a providência de Deus, às vezes ele representa a unção, mas em vários momentos o azeite ele representa a presença de Deus. E aqui eu consigo ver claramente o azeite representando a presença do Senhor. Para que a nossa lâmpada não se apague, para que o fogo da nossa lamparina não se esvaia, ela não se apague, é necessário ter azeite. Mas quando a gente pensa em termos espirituais, o que seria o azeite? O que é esse combustível que acende a chama da presença do Senhor nos nossos corações? A gente pode citar várias coisas aqui, meus irmãos. A gente pode citar ir à igreja, louvar ao Senhor. A gente pode citar a leitura da palavra do Senhor, que com certeza também é um combustível. A gente pode citar o jejum, mas a gente não pode esquecer, e aqui vai casar com a pregação de ontem, nem foi combinado, a oração, meus irmãos. A oração, ela é o combustível. A oração, ela é aquilo que traz o azeite para as nossas vidas. Sem oração não tem azeite. Então, sem oração não tem presença do Senhor. E aqui a palavra disse, né, como nós
lemos que elas dormiram, elas tosquenejaram. Então tem momentos realmente das nossas vidas que o nosso azeite ele vai estar baixinho. A gente vai estar totalmente sem ânimo, sem força, a gente vai estar capengando, vai estar se arrastando. Porque nós somos seres humanos, então não tem como a gente estar sempre no 100%. Eu tenho até várias experiências assim para contar, que dizem, mas você é muito jovem, você não passou por tanta coisa. Com certeza, eu não passei por tantas coisas, mas eu já passei por muitas coisas. Então, no momento que eu estudava fora, eu estudava em Minas, né? Eu estudava em Lavras, fiz faculdade lá, e eu não tinha nenhum parente na minha cidade, mas eu tinha irmãos da igreja que oravam por mim, eu tinha pessoas que estavam comigo. Em vários momentos assim, eu pensava, meu Deus, eu tô sozinha, eu quero desistir, eu tô capengando, eu tô sem força, eu tô sem energia. O azeite da minha lamparina, ele estava baixinho, meus irmãos, mas tinha reserva. Tinha reserva. O Senhor não deixou a lâmpada apagar, o Senhor não deixou a lamparina apagar. Então o que a gente aprende sobre a lamparina do Senhor é que às vezes a gente vai estar realmente num carrossel de emoções, a gente vai estar 100% focado na obra, orando, jejuando, pregando, lendo a palavra o dia inteiro ali, mas tem dias que a gente vai estar assim, meu Deus, eu não aguento orar. Meu Deus, a dor é muito grande, eu não aguento abrir a minha boca para falar com o Senhor. E nesses momentos é importante a gente ter reserva de azeite, reserva da presença do Senhor. Ore a Deus, clame a Ele enquanto você pode, enquanto você tem ânimo. E se nesse momento você já não tem mais ânimo de clamar, chame o teu irmão, chame a tua igreja, chame o teu pastor e peça para que ele ore com você. Não deixe a chama dessa lamparina se apagar no teu coração. Não deixe o azeite acabar. Não seja como aquelas 5 virgens loucas. Seja como as prudentes. Meus irmãos, a gente realmente não pode pensar que nós somos super-homens, indestrutíveis, inderrotáveis. Nós não somos, eu não sou. E essa palavra é para mim também. No momento então que você estiver bem, de alegria, festa, gozo, na paz do Espírito Santo, louve, ore a Ele, busque a presença do Senhor. E sua lamparina só vai se encher com a presença do Senhor quando você orar. A minha lamparina só vai se encher da presença do Senhor quando eu orar. O que mantém o fogo aceso não é a fagulha. E muitas vezes a gente se apoia realmente nisso. Eu falo por mim também. A gente está sempre procurando o próximo culto. A gente está sempre procurando o próximo congresso arrebatador. A gente está esperando o pregador de renome que vai vir aqui, vai avivar a igreja. A gente está esperando aquela pessoa que vai revelar até o montando de cada um de nós. E a gente está sempre esperando uma fagulha. Sempre esperando essa fagulha que vai encher e vai preencher e vai pegar fogo. Meus irmãos, mas não tem fogo sem azeite. Não tem fogo sem lenha. O inicial para pegar fogo, o inicial da presença do Senhor é azeite, meus irmãos. E às vezes a gente está orando e não está vendo nada acontecer, mas ora. Eu estou orando aqui, mas eu não vejo nada acontecer, não vejo nada mudar na minha vida. Continua orando, continua clamando. Mas são muitos anos, eu não vejo milagre. Continua clamando ao Senhor. Você está construindo reserva do Espírito Santo na tua vida. Você está construindo um fundamento que nada pode abalar a sua fé. Não desista de orar, não desista de clamar. Seja aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, vai orando enquanto está lavando a louça, enquanto está trabalhando, enquanto está pensando, continua orando, continua clamando. O Senhor, Ele está derramando o azeite sobre a tua vida. Aleluia. E depois que você já tiver um nível ali de azeite, da presença do Senhor, pode ser o culto mais normal do mundo. Uma pequena fagulha vai fazer acender uma chama tão gigante na tua vida que você não vai entender. Não é o meio que traz o fogo, é você que traz o fogo. Não é o aleluia, glória a Deus dos irmãos que vai avivar a igreja, é você que vai avivar o teu coração cheio do Espírito Santo. E esse calor, esse fogo vai queimar tão forte que vai contagiar a igreja. Começa em mim, meus irmãos. Começa em vocês, começa em cada um de nós. Não deixa o fogo se apagar. Aleluia. E falando também um pouco da vinda de Jesus aqui, também pelo fato de ser um culto de missões,
ressurreições, a gente não pode esquecer da vinda de Jesus. Aqui nós olhamos e vemos quem foi que entrou no gozo com o Espírito Santo. Quem foi que entrou no gozo com Jesus? Somente quem tinha azeite. Quem não tinha azeite teve que parar para comprar. Então quer dizer que não dava para entrar sem azeite. Não pode deixar a presença do Senhor. Não há céu sem presença do Senhor. Não tem céu sem a presença, o Espírito Santo. Então nós devemos olhar, eu devo olhar, cada um de nós olhar para nós mesmos e falar: Senhor, como está o meu reservatório de azeite? Eu quero estar pronto para a sua vinda. Eu não quero ser essa pessoa que ele fala: em verdade vos digo que não vos conheço. E no versículo 3 ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente não pode pensar: amanhã eu oro, amanhã eu vou começar a me encher, amanhã eu vou ser transformado, no próximo culto, no próximo congresso eu com certeza vou ser cheio do Espírito Santo. Hoje é o dia de ser cheio do Espírito Santo. Nem que seja uma gotinha de azeite por dia, uma gotinha de azeite por segundo. Orei um pouco aqui, o Senhor colocou um pouco no meu reservatório. Eu orei mais um pouquinho ali, o Senhor colocou mais um pouquinho no reservatório. Eu fui no culto ali de quarta-feira, o Senhor colocou mais um pouquinho. Eu jejuei 1 hora, o Senhor colocou mais um pouquinho. A gente não precisa andar como se tudo fosse acabar a qualquer momento. Eu preciso ter uma transformação imediata, transformação assim, momentânea. Eu vou sair daqui sapateando, rodando no mistério, eu vou profetizar, vou pregar. Porque muitas vezes a gente coloca metas inalcançáveis. A gente se sabota espiritualmente, esperando que Deus faça uma transformação momentânea nas nossas vidas. Mas Deus, Ele quer trabalhar cada dia um pouquinho mais na minha e nas nossas vidas. Não precisamos esperar grandes mudanças, grandes modificações. Agora eu não vou esperar que eu vou sair dos congressos aqui sendo a pregadora do ano. Eu vou sair profetizando, entregando revelação. Não precisa colocar essas metas, meus irmãos. Nós não precisamos disso. O que o Senhor quer é que sejamos como as virgens aqui, prudentes, a cada dia acrescentando um pouco mais de azeite nas nossas lamparinas. E vamos crer que no momento certo o Senhor vai trazer aquela fagulha que vai acender a chama nos nossos corações. Só não deixa essa chama se apagar. Só não deixa essa chama se apagar. Não deixa que as preocupações do dia derrubem a sua fé, acabem com a sua fé, te entristeçam. Não permita que essas preocupações deixem você adormecido por todo o tempo. Por um momento você pode ter adormecido, você pode ter tosquenejado como aquelas virgens, mas não permita que isso seja uma situação que se mantenha. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que não só esta noite, mas esse mês agora que vai entrar, essa metade do ano, este ano é um ano sim de transformação para mim e para cada um de nós. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a cada dia a gente vai dar um passo a mais para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa vida vai ser transformada esse ano. E a gente nem vai perceber, porque quando chegar no fim do ano, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que a presença do Senhor vai ser cada dia mais notória neste lugar. E o Senhor vai derramar mais e mais a presença do Espírito Santo dele sobre nós. Eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, almas sendo rendidas ao Senhor. A partir deste ano, da metade deste ano, coisas novas vão acontecer no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia você também, profetiza, adora Ele. Creia que Ele está fazendo, Ele não vai fazer, Ele está fazendo coisas diferentes no nosso meio. Eu creio porque eu sinto isso, meus irmãos. Foi muito difícil chegar aqui hoje. Às vezes a gente fica oprimido, pensando, meu Deus, e às vezes é espiritual a opressão, porque o inimigo não quer que você fale, mas abre a tua boca e fale aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Profetize coisas boas, profetize a presença do Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para adorar conosco. E enquanto isso nós também vamos orar ao Senhor, profetizando coisas boas
começa a profetizar comigo também. Meus irmãos, se você pudesse colocar de pé, se você pudesse colocar de pé para adorar o Senhor. Que o nosso louvor não seja um momento.